Olá a todos, olá a todas. É uma alegria muito grande poder participar mais uma vez do Encontro Hispano-Americano de Naturopatia. Estamos falando do oitavo encontro e eu sou Adriane Viapiana Bossi, estou aqui representando a Aporte de Portugal e estou falando aqui do Brasil. Nós vamos conversar então sobre as aplicações naturopáticas com campos magnéticos estáticos e a saúde humana. Vamos falar dos fundamentos das investigações que permitem que nós, naturopatas, apliquemos pequenos ímãs ou grandes ímãs, se a gente pensar em intensidade, na manutenção, na prevenção de patologias, principalmente as crônica-degenerativas. Então, nós vamos voar, ou nós vamos navegar sobre os fundamentos biofísicos da aplicação dos campos magnéticos estáticos gerados pelos ímãs. Vamos também falar sobre as evidências científicas em relação a onde que nós encontramos a aprovação para poder aplicá-los na nossa atividade clínica. Também nós vamos falar da prática, né? Onde que nós vamos utilizar esses campos magnéticos, quando nós vamos utilizá-los. Vamos falar da integração entre a abordagem magnética e as outras práticas naturopáticas. Vamos falar sobre o futuro das terapias magnéticas em relação à naturopatia. Então, eu sou escritora, professora, pesquisadora das práticas integrativas e complementares magnéticas, as PIC-MAGs, presidente da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, a Abrabio, diretora do Instituto Par Magnético, doutoranda em naturopatia clínica, fisioterapeuta integrativa e gostaria muito de partilhar um pouquinho da minha prática com vocês nesse evento maravilhoso e também integrar os conhecimentos que vieram de outras palestras que chegaram antes de mim e também aquelas que nós ainda vamos assistir nesse evento. Então, quando a gente fala em naturopatia, né, todos nós e todas as profissões têm os seus desafios. Na atualidade, nós observamos, né, uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, de todos os ministérios de saúde de todos os países em relação ao estresse crônico, a essa desregulação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, ou APA, né? E também a disfunção do estresse crônico em relação ao sistema neuroimunoendócrino. Falamos aqui de uma inflamação silenciosa subclínica, que são esses processos que são base de todas as doenças crônica-degenerativas e a evolução também aí das doenças relacionadas à saúde mental. Também vamos falar de uma outra preocupação, um grande desafio, que é que nós naturopatas nos preocupamos muito, né? Que é estimular o organismo na sua capacidade de equilíbrio na hora de desintoxicar. Então, o estresse oxidativo, a deficiência antioxidante dos nossos sistemas orgânicos tem levado ao padecimento de muitos dos nossos pacientes. Então, a naturopatia, ela busca as causas profundas desses desequilíbrios. Claro, os campos magnéticos, eles vêm para nos oferecer uma ferramenta importante para atuarmos na bioeletricidade que rege esses processos. Então, nós vamos estar atuando com esses ímãs nas causas das doenças, na parte energética que possibilita a evolução dessas patologias. Então, o que são campos magnéticos estáticos? Quando a gente fala numa definição científica, esses campos magnéticos, eles são constantes, não variáveis no tempo, gerados por ímãs permanentes. Então, eu trouxe um ímã aqui, ele está colado em outro ímã, porque quando a gente tem é difícil de descolar. Então, esse daqui seria um ímã,
permanente, de uma intensidade média, a gente fala que vai ali de 0,1 a 1 Tesla. E eles diferem dos campos eletromagnéticos pulsáveis pela sua natureza estável e contínua. Então, um diferencial terapêutico para nós, naturopatas, é que eles não são ionizantes, não são invasivos e atuam através dos mecanismos biofísicos específicos que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Eles ajudam a modular os processos celulares fundamentais, a gente vai estar falando do spin dos elétrons, quando a gente pensa nesses processos celulares fundamentais, que fazem parte, né, de todos os nossos átomos, e também é importante a gente observar como diferencial terapêutico que eles são compatíveis com os nossos princípios naturopáticos. Então, esses são os ímãs que a gente vai estar abordando aqui. E quando a gente fala em fundamentos biofísicos, como que os ímãs eles conversam com o nosso organismo? Como que eles se integram com o nosso organismo? Primeiro, através da modulação dos canais iônicos. Então, os SENS, né, que está ali, os campos magnéticos estáticos, eles influenciam no fluxo de íons de cálcio, de potássio, de sódio, alterando a sinalização celular e também atuando na condução nervosa. Outra característica, né, que a gente pode falar em relação a esses fundamentos biofísicos é que os campos magnéticos estáticos gerados pelos ímãs, eles atuam na regulação do estresse oxidativo. Então, ele tem um efeito bifásico, aonde nós, através da baixa intensidade ativa das nossas defesas antioxidantes, os ímãs vão estar estimulando vários genes que produzem proteínas e enzimas que ajudam, então, no processo de desintoxicação. Tem alta intensidade quando a gente pensa na geração da sinalização redox controlada. O que é isso, Adri? Ele vai ajudar a desintoxicar, ajudar o nosso fígado, ajudar os nossos rins a metabolizar e excretar o excremento das células. O que mais que eu posso dizer para vocês? Que dentro dos fundamentos biofísicos nós estudamos a modulação neuroimunoendócrina. Isso, claro, é um termo que atualmente ele está na moda, mas para nós ele é muito importante, porque quando a gente fala num termo, né, neuroimunoendócrino, nós estamos falando principalmente na atuação dos ímãs em relação à redução do cortisol, a modulação do eixo HA ou o eixo APA. E também na atuação dos campos magnéticos em relação ao sistema imunológico, quando a gente fala na modulação da produção das citocinas inflamatórias, principalmente o NF-kappa-beta, que é um importante sinalizador aí do sistema imunológico, e também do TNF-alfa, também da interleucina 6, e promovendo a ação de estimular a homeostase sistêmica. E aqui é a integração de todos os nossos processos orgânicos, desde a produção dos nossos hormônios, a nossa forma de pensar, a relação desses sistemas com as nossas emoções. Então, aqui nós vamos estar atuando tanto no emocional, como também no biológico, bioquímico, em relação à produção do cortisol e outros hormônios que nós temos no nosso corpo. Necessários para que a gente tenha saúde, né? E, claro, quando a gente fala disso, eu estou falando que nós temos estudos que demonstram como que os ímãs atuam nesses sistemas, na modulação dos canais iônicos, na regulação do estresse oxidativo, na modulação neuroimunoendócrino. E poderia aqui dar uma conferência
para cada campo destes. Então, muitas pessoas ainda têm a crença de que os campos magnéticos são místicos, que eles não funcionam, são pseudociência. Claro, nós temos um caminho histórico, né, que divergem em muitos estudos, mas hoje nós estamos já fundamentados em algumas áreas, por exemplo, a questão de todos os processos que envolvem a osteoporose, a osteopenia, a calcificação disfuncional no nosso corpo, nós já temos aí uma meta-análise com uma revisão ampla, mostrando que as evidências são contundentes e que sim, que esses mecanismos, eles são afetados pelos campos magnéticos gerados pelos ímãs. Então, atuam através de princípios físicos que estão bem estabelecidos na literatura científica internacional. Quando a gente fala desses módulos, então aqui eu trouxe um quadro geral. Claro, não vou abordar cada campo desse, porque também a gente não alcançaria o tempo, mas quando a gente vê aqui em cima, né, os campos magnéticos, quando a gente pensa na regulação primária nos nossos processos celulares e moleculares, então nós vamos atuar na modulação dos canais iônicos, principalmente pensando nos íons de cálcio, a modulação do estresse oxidativo, a questão dos neurotransmissores e as vias de comunicação do eixo HHA, a sinalização redox ali para estimular o sistema de desintoxicação do corpo. Vamos atuar, então, sobre o sistema nervoso, sobre a regulação do sistema nervoso simpático e parasimpático, vai melhorar o sono, a modulação da dor, regulação de humor, melhora na saúde. Na questão da modulação do estresse oxidativo, vamos atuar no sistema imunológico, modulação da resposta inflamatória, redução das citocinas pró-inflamatórias, melhora da resposta imunitária, melhora da saúde. Quando a gente fala na via, né, HHA, nós vamos atuar sobre o sistema endócrino, regulação desse eixo, regulação do cortisol, melhora da resistência ao estresse, saúde. Quando nós vamos trabalhar na sinalização de Eros, né, para desintoxicação, aqui nós temos um sistema psicoemocional sendo afetado também, né? Nós temos muitos problemas de saúde relacionados à neurotoxicidade, à toxicidade orgânica como um todo, então nós vamos ajudar na modulação dos neurotransmissores, redução da ansiedade, e também nós temos aí estudos, né, um possível efeito antidepressivo, porém esses estudos ainda eles estão muito relacionados à estimulação magnética transcraniana com equipamento, então não é através dos campos magnéticos estáticos gerados pelos nossos ímãs. Não quer dizer que não tenham estudos já falando em relação à ansiedade, depressão, inclusive aqui no Brasil, um estudo que foi realizado dentro de um sistema de saúde público, onde a gente avaliou mulheres com depressão crônica, acompanhados com medicamento, com a questão psicológica, e receberam um protocolo com os ímãs, um protocolo de liberação emocional, e os resultados foram incríveis. Então, a gente tem já, mas não são estudos que consolidam. Quando a gente fala em aplicação de ímãs, né, a gente tem que ter uma noção muito grande de onde, e quando e como aplicá-los, porque nós temos os ímãs de vários tamanhos, de várias intensidades, e os estudos, então, eles vão determinando qual é a intensidade do campo magnético que deve ser aplicado, qual é o tamanho desse campo, desse ímã, né, para gerar um campo magnético capaz de afetar os estados das celulares. E dentro de mais de 30 mil estudos, eles vêm demonstrando que a eficácia desses campos magnéticos reside justamente nessa variação de intensidade. E que, quando não cuidadosamente selecionados,
nós podemos diminuir, então, o resultado, diminuir a efetividade de resposta terapêutica. Isso também é um motivo que fez com que esses estudos, eles muitas vezes dissessem, não serve, porque eles não tinham uma metodologia clara de que tipo de ímã que era aplicado, qual é a intensidade desse ímã, é o polo norte que está aplicando, o polo sul que está aplicando, é os dois polos que está aplicando, como eles são aplicados. Então, teve uma controvérsia muito grande durante muitos anos em relação aos campos magnéticos, que talvez levaram à tendência de dizer não funciona, é pseudociências. Mas de 2017 para cá, se intensificou muito os estudos por conta desse boom, né, que deu na questão dos ímãs de terras raras, que são os ímãs de neodímio, e outros também, mas os principais são os de neodímio. Então, muitos estudos começaram a surgir, já, né, com todo o histórico de que os estudos não tinham metodologia, não estava bem descrito, então eles começaram a descrever de forma metodológica, replicável, produzindo protocolos que podem ser utilizados, desenhando, né, qual é o polo que é aplicado no corpo, qual é o tamanho do ímã, qual é a intensidade de campo magnético, e aí agora, então, a gente tem esses estudos que vêm mostrando que sim, que os ímãs têm efeitos e resultados ótimos em várias áreas da saúde. Então, essa abordagem permite, né, que a gente atue em diferentes níveis, tanto no nível biológico, como no nível energético, garantindo, assim, segurança e uma precisão na hora de aplicar essa ferramenta terapêutica nos nossos consultórios. Então, a faixa terapêutica mais comum que aparece nos estudos para uso humano vai variar ali de 50 militesla a 500 militesla. Então, essa intensidade baixa de 50 a 200 militesla, ela vai atuar na redução do estresse oxidativo, melhora dos processos inflamatórios de baixo grau, essa inflamação subclínica, promovendo efeito antioxidante e anti-inflamatório. Quando a gente vai para uma intensidade moderada, né, comparando dentro dessa faixa, nós temos aí de 200 a 400 militésielas, é essencial para o equilíbrio do sistema nervoso e também para essa modulação imunológica, oferecendo ainda analgesia para muitos processos crônicos e agudos. Quando a gente fala em intensidade alta, que é de 400 a 500 militesla, que vai ali até 5.000 Gauss, nós estamos falando de estimulação dos processos de regeneração tissular. E isso otimiza o padrão de funcionamento das nossas células. Então, ele é muito bom, nessa faixa, os ímãs são muito bons para recuperação e reparo celular. É nessa faixa onde a gente tem feito os estudos dentro da área de oncologia. E quando a gente fala em evidência clínica, nós temos aí, então, uma meta-análise em relação à dor e à inflamação. Então, nessa meta-análise, ela aqui bate o martelo, né, para que a gente possa aplicar os ímãs dentro dos nossos consultórios em relação à dor e à inflamação. Então, foram vários pesquisadores, Jiang e seus colaboradores, publicaram agora em 2024 na revista Medicine, o estudo, né, uma meta-análise com estudos randomizados, controlados, que demonstraram o quê? Então, eles fizeram a avaliação de estudos mais robustos. Aumento significativo da densidade mineral óssea, redução substancial na dor, avaliado por uma escala que é a VAS, diminuição de marcadores de reabsorção óssea, e também um perfil de segurança terapêutica, ou seja, tem biossegurança para que a gente possa aplicar nos nossos consultórios. Aqui eu deixei uma tabela, né, para a gente ver aonde que foi melhor, né, na redução da dor, na redução da inflamação e depois a densidade óssea. Então, essa evidência, ela é válida cientificamente, ela valida cientificamente a gente a utilizar os ímãs na nossa prática naturopática para condições
musculoesqueléticas. Claro, quando a gente pensa em inflamação, a gente tem que ir na range, né, de buscar os ímãs, né, dentro da sua intensidade ideal para a gente trabalhar com a questão musculoesquelética. Quando a gente fala em saúde metabólica, nós temos aí uma descoberta revolucionária que foi publicada em 2020, num artigo de Carter e seus colaboradores, que foi publicado numa prestigiosa revista onde a gente busca, né, os estudos em relação aos mecanismos fisiológicos, né, biológicos dos ímãs no corpo, que é a revista Cell Metabolism. E ela nesse estudo foi demonstrado que os campos magnéticos estáticos gerados pelos ímãs, eles melhoram drasticamente a sensibilidade à insulina lá no diabetes tipo 2. Isso é muito importante para nós, né? Porque a gente entra nas doenças metabólicas, não só nas musculoesqueléticas. E os mecanismos, né, moleculares estão descritos, bem descritos nesse artigo, mas eu trouxe o básico do resumo, né, por conta do tempo também, né, aumento controlado do nível de H2O2 como molécula sinalizadora, restaurando a função dos receptores de insulina lá no fígado. Então, esse estudo ele é pioneiro e ele abre perspectivas para o campo naturopático nos distúrbios metabólicos, oferecendo uma abordagem não farmacológica, baseada em evidências. E, claro, precisamos de mais estudos como esse, precisamos reproduzir os protocolos em relação ao diabetes para que a gente bata o martelo como a gente bateu o martelo na questão osteomuscular, para dor, inflamação, e para remineralização óssea. Também nós temos estudos aí da aplicação dos campos magnéticos gerados pelos ímãs na saúde da mulher. Então, tem vários estudos, dentre eles esse de Citra e colaboradores, publicado na revista Saúde e Sociedade, que observaram resultados promissores na aplicação para a disminorreia. Então, aqui o que aparece no estudo, a regulação significativa da dor em relação ao ciclo e ao fluxo menstrual, diminuição do uso de analgésicos convencionais pelas mulheres, melhora na qualidade de vida, melhora do ciclo como um todo, diminuição de TPM e um protocolo seguro, bem tolerado pelas pacientes, com uma biossegurança ótima para que a gente possa aplicar, então, reproduzir esse protocolo nos nossos consultórios. Então, essa aplicação ela exemplifica como os campos magnéticos podem abordar condições específicas da saúde da mulher de forma natural e eficaz. Isso é muito importante, né, que a gente tenha. Também nós temos outros estudos em relação à dor, inflamação, processos metabólicos, vou citar alguns aqui, né, que já são protocolos prontos para a gente aplicar os ímãs, né, então, esses estudos que apresentam esses protocolos, apresentam estudos de caso, apresentam estudos clínicos com um grupo controle, com placebo, eles são importantes porque aí vai validando a nossa atividade. Então, a parte de atuação a nível celular já está determinada, desenhada pela ciência, a parte de onde nós somos bons, né? Está sendo desenvolvido, estudado, e onde nós somos bons, nós já temos alguns protocolos que estão estabelecidos e prontos para que a gente possa aplicá-los. Então, nesse protocolo vascular, o que se observou? Melhora do fluxo sanguíneo de membros inferiores. Então, Pavanello, em 2023, tem a publicação, com foco na modulação e na microcirculação. Modulação da microcirculação. Depois nós temos um outro protocolo, que é o protocolo par-trauma moderno. Esse desenho, então, que está aqui é do protocolo vascular, então aplica os ímãs nos membros inferiores, pode ser nas duas pernas ou numa perna só, dependendo, né, da necessidade da mulher ou do homem, né, aquele que tem um problema vascular. Serve para questão de bloqueio de fluxo sanguíneo.
Também nós temos aí o par trauma moderno, que é outro protocolo com uma abordagem inovadora para dores crônicas, serve tanto para dor crônica como para dor aguda. Essa estatística, né, inclusive nessa publicação fala demonstrado pela primeira vez um protocolo fechado para dor crônica e aguda, baseado então na magnetoterapia como um protocolo vascular, e também no biomagnetismo medicinal, porque muitas vezes tem a aplicação na forma de pares que possuem ressonância entre si dentro do organismo. Então, também não consigo aprofundar aqui essa questão, mas posso trazer numa próxima oportunidade a diferença entre magnetoterapia e biomagnetismo medicinal. Ambos utilizam os ímãs. Então, aqui vai ajudar muito nesses processos, porque as dores estão em todas as áreas, né? Seja na oncologia, seja nas doenças autoimunes, seja nos processos de doenças metabólicas, neurodegenerativas, enfim. Aqui a imagem é do protocolo linfático, então os ímãs estão aplicados sobre gânglios, no protocolo linfático, a aplicação ela vai ser ali para ajudar a diminuir o edema periférico. Então, foi publicado esse protocolo em vários artigos, foi replicado por Vasconcelos em 2023, num estudo clínico, promovendo drenagem linfática e redução também da inflamação local, melhora da qualidade de vida também dos participantes desse estudo. Aqui nós temos o protocolo da coluna vertebral, também tem vários estudos publicados em relação a esse protocolo, desenvolvido pela pesquisa de Pereira e colaboradores, também publicado em 2023, aonde os campos magnéticos melhoram, então, as condições osteomusculares, esqueléticas, em relação à coluna vertebral. Então, vê que a gente vai integrando os estudos, né? O estudo que fala da densidade óssea, dor, inflamação, e aí agora a gente precisa dos protocolos. Então, os protocolos, eles vão surgindo de acordo com a prática clínica, aparecem os primeiros estudos de caso, depois a publicação de um artigo falando, né, da metodologia de aplicação do protocolo, e depois vem os estudos clínicos. Então, aos pouquinhos, está se desenhando, né, todo o processo científico em relação a cada protocolo, porque cada protocolo tem que ser validado. Essa validação nós não temos de todos os protocolos, porque é um processo, né? A ciência é um processo de sequência. E aí a gente tem a questão da integração com os princípios naturopáticos. Eu gosto muito dessa área porque é onde a gente vê como casa, né, a aplicação das práticas magnéticas para os naturopatas. Então, nós temos um princípio que é do vitalismo e os campos magnéticos gerados pelos ímãs, eles atuam como catalisadores dessa força vital, estimulando os mecanismos naturais de autorregulação do corpo. Eu sempre falo do biomagnetismo medicinal, que não cura doenças, não é para tratar doenças, é para tratar a pessoa e estimular o organismo para que ele consiga ativar os seus mecanismos de reparo, para que ele consiga se autorregular, se autorregenerar. Então, esse é um princípio incrível que casa muito bem com a aplicação dos campos magnéticos, assim como nós temos outras práticas também, né? Como a gente pode falar da homeopatia, como a gente pode falar da acupuntura, como a gente pode falar dos óleos essenciais, dos florais, então, da própria argila. Então, nós temos muitos mecanismos, e aqui nós temos mais com evidências, com já a descrição, né, dentro da área da ciência, onde atua, como atua, todas as pesquisas em relação à célula lá no microscópio, em relação aos animais, a pesquisa com animais e a pesquisa com humanos. Então, já está desenhadinho, né? Ninguém pode dizer é pseudociência, charlatanismo. Não é. Tem os princípios estabelecidos fisiológicos, biofísicos e, claro, vem vindo com os protocolos de aplicação replicáveis, com a indicação dos ímãs corretos, e isso é muito importante. Também nós temos aí um princípio, né? Nós naturopatas, a gente só vai buscar a pessoa quando ela estiver adoecida,
mas o ideal é que a gente chegue, né, nos processos de prevenção, que nós sejamos aqueles profissionais que estimulemos o autocuidado, a autorresponsabilidade do nosso paciente para que ele busque utilizar mecanismos de prevenção. Então, não vai esperar chegar com uma ferida, não vai esperar chegar com uma doença metabólica, não vai esperar desmineralizar o osso. Vamos antes atuar na prevenção. Então, nós temos muitos estudos em relação a implantes dentários, com a utilização dos ímãs, tanto para melhorar a atuação do profissional, do dentista, como também na questão da perda óssea em relação à ortodontia. Muitos estudos nessa área, tem protocolos já para bruxismo também nessa área, e trabalhando na prevenção daquilo que pode evoluir se não feito nada para prevenir. Então, estimular as pessoas a utilizarem são coisas simples que o naturopata pode ensinar os seus pacientes. E os pacientes podem aplicar em casa os ímãs, nos protocolos pequenos, né? Onde a gente vai trabalhar o processo anti-inflamatório, o processo de dor, né? De uma cólica menstrual. Para que tomar medicamento se a gente pode primeiro tentar algo natural e prevenir, né? Não esperar acontecer o problema para depois buscar a ajuda, não. Se ele ajuda a estimular o sistema neuroendócrino, né, a parte da saúde mental, prevenir a ansiedade, prevenir a depressão. Também nós temos aí a questão do vis medicatrix naturae, que é o estímulo físico não invasivo que potencializa a capacidade inata de autocura. Nada vai para dentro do corpo, né? Nós podemos aplicar com segurança e tranquilidade. E o tratamento integral, lógico, né, que é essa abordagem sistêmica que considera a interconexão corpo, mente, ambiente, ecossistema, espírito, né? Nós precisamos olhar o ser humano como um todo, não com partes fragmentadas. Por isso que é importante a gente não buscar tratar doenças, buscar tratar a pessoa que pode estar adoecida por falha de um sistema imunológico, de um sistema neuroendócrino, uma hiperativação do eixo HHA, ou uma hiperativação do sistema imunológico. E qual é a causa disso? Pode ser uma causa bioelétrica. Se a causa for bioelétrica, se é a disfunção na mitocôndria, se os processos celulares não estão acontecendo, porque nós não temos, né, o caminho, os canais de cálcio abertos, ímãs para ajudar esse corpo. Isso vai fazer uma diferença muito grande para que essa pessoa restabeleça a sua saúde através da ativação desses processos naturais de autocura. E quando a gente fala em visão futura, né, a direcionamento de pesquisas que a gente vai ter aí, claro, nós precisamos de mais ensaios clínicos randomizados, nós precisamos a elevação do nível de evidência, porque não é um estudo, outro estudo, como eu disse, de 2017 para cá, esses estudos eles começaram a ficar mais sérios, uma metodologia bem descrita, o processo ser replicável, isso é muito importante. Então, elevar esses estudos também à parte de estudos controlados com grupos placebo. E quando a gente fala em estudos, né, que batem martelo, com os ímãs a gente tem dificuldade na questão de conseguir o placebo. Por quê? Porque tanto o terapeuta como o paciente vai saber se isso é um ímã ou não, né? Porque se ele encostar em outro, é, um campo vai atuar no outro, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande, isso também está descrito em vários artigos, a dificuldade que a gente tem de conseguir um placebo adequado. Então, isso é um desafio para nós naturopatas, para os pesquisadores, dentro dos campos magnéticos estáticos. Porém, alguns estudos, né, têm tentado fazer esse burlar, porque tem estudos que dizem que tal ímã, com tal tamanho, com tal intensidade, não funciona para aquilo. Então, a gente pega aqueles ímãs que os artigos citam que não funcionam e a gente acaba utilizando como placebo. Essa é uma possibilidade.
E também nós precisamos de estudos que busquem comparar com outras práticas naturopáticas. Então, aqui eu lanço um desafio, né? Assim como eu sou pesquisadora nessa área, eu sei que tem pesquisadores em outras áreas, os óleos essenciais, a acupuntura, os florais, a parte de argila, eu tenho muita vontade de pesquisar a questão de os ímãs junto com os cataplasmas, e nossa, seria nós precisamos integrar, mas para isso precisamos de pesquisadores sérios que queiram, né, trabalhar nessa área. Também nós temos aí a questão da necessidade de seguir essa padronização de protocolos, de metodologias que possam ser replicáveis e que tenham, né, uma metodologia bem descrita para que qualquer pessoa possa utilizar no seu consultório com segurança. Então, uma definição rigorosa de parâmetros em relação à intensidade dos ímãs, o tamanho dos ímãs, né? Nós temos alguns ímãs que nos artigos são descritos que não, tipo assim, não serve para nada, ele não possui efeito biológico, mas nós temos outros que possuem, esses que possuem os efeitos biológicos descritos de 2017 para cá, são os ímãs de neodímio, e aí nós temos vários tamanhos, várias intensidades, nem todas as intensidades são boas para tudo, como vocês puderam ver, né, na descrição desse tema, mas a gente já sabe aonde, né, é bom. Eu estou pesquisando os ímãs desde 2016. Também nós precisamos do tempo, entender, né, o tempo de aplicação. A gente tem, por exemplo, para dor, para inflamação, a gente sabe dos estudos já que a partir de 15 minutos que você aplica o ímã, já começa o limiar da dor a diminuir. E nós deixamos os ímãs, então, ali 45 minutos, podemos deixá-los até mais tempo, já temos estudos que dizem que se deixar mais tempo não vai afetar em nada o resultado da terapia, então, mas em 15 minutos para diante já começa o efeito analgésico. Isso é fabuloso, tanto para dor aguda como para dor crônica, isso é fabuloso. Então, esses ímãs de neodímio, geralmente, pelas características físicas deles, eles precisam ser encapados. Então, geralmente, se define uma cor para um polo do ímã, né? Esse aqui é o polo sul dos ímãs do biomagnetismo medicinal. Para a magnetoterapia, que utiliza a física clássica para batizar o nome, esse daqui seria o polo norte. Aqui nós temos, para o biomagnetismo medicinal, o polo norte. Para a magnetoterapia, se utiliza a física clássica para dar nome ao polo. Esse aqui seria o Polo Sul, então é muito importante essa padronização, é muito importante que eu saiba quais são os ímãs, o tamanho, se está padronizado para o biomagnetismo medicinal, se está padronizado para a magnetoterapia, se está padronizado para a magnetoterapia, utiliza a convenção antiga da medicina chinesa, que é igual do biomagnetismo medicinal, ou utiliza a convenção da física clássica, do gaussímetro, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa saber o que está fazendo, porque um polo norte, o polo sul tem efeitos diferentes. Eu não posso aplicar um polo sul da magnetoterapia sobre células cancerosas. Eu posso aplicar o polo norte sobre células cancerosas. Então, tudo nós precisamos entender o que estamos fazendo. Essa padronização de protocolo é muito importante para os naturopatas. E eu indico, estudem, se forem utilizar os campos magnéticos, se forem buscar os estudos, que esse protocolo que você esteja aplicando, ele esteja bem desenhado. Como é o nome desse lado do ímã? É Polo Norte ou é Polo Sul? Como é o nome desse? É Polo Norte ou é Polo Sul? E aí, qual é a intensidade de campo? Né? Qual é o tamanho, né? A gaussagem ou o nível, né, de energia em Tesla desse ímã, para que se possa, então, alcançar os resultados desejados, porque nem todos os ímãs são bons para tudo.
Também essa interação terapêutica, essa sinergia com a fitoterapia, com a nutrição, né, com essas práticas corpo-mente, colocar o pé na terra, abraçar a árvore, a terapia do riso, as práticas meditativas como um todo, mindfulness, nós precisamos integrar, né, como eu falei antes, a questão da argila, né, dos florais, da acupuntura, comparar que nós temos, o que nós somos bons e onde somos bons. E aí, claro, dentro dos campos magnéticos estáticos, até por essa questão de evidências científicas que a gente tem em várias áreas, dentro da saúde pública, nós temos um potencial para redução de custos no tratamento de doenças. Então, quando a gente sai da parte preventiva e a gente vai precisar atuar na atenção secundária e terciária, a gente também pode utilizar. E sempre, né, buscando trabalhar em todas as áreas, não só na parte curativa, mas na parte preventiva também, porque se a gente ensina o autocuidado, a autorresponsabilidade no gerenciamento da saúde, não precisa o processo de adoecimento chegar para ter um custo de saúde pública imenso. Então, ter uma farmacinha magnética em casa, assim como as pessoas têm um anador, têm um anti-inflamatório, tem um ímãs, que é um anti-inflamatório, um analgésico, tem um ímã em casa. Isso nós podemos ensinar a população, porque é assim como a gente tem o chazinho, é assim como a gente ensina a tomar o chazinho de boldo, a se alimentar direito, né, a tomar sol. Meu Deus, são coisas simples que a gente pode atuar. Como a gente tem as evidências científicas em relação à aplicação dos campos magnéticos, podemos atuar também indicando essa farmacinha magnética para o paciente usar em casa. E é uma forma de ter essa ligação entre o naturopata e o paciente, porque se ele tem algum problema, né, dor no estômago, onde é que eu vou aplicar o meu campo magnético? Vou aplicar o polo norte, o polo sul? Vou aplicar os dois polos? Então, a gente precisa saber, né? Ter boas formações dentro dessa área também. Concluindo, então, a minha intervenção aqui nesse evento maravilhoso, né? Queria falar das ferramentas, né? Concluindo ali, que nós temos uma ferramenta natural, com evidência científica, com a aplicabilidade biofísica, né, nos mecanismos celulares, e eles estão bem estabelecidos, bem descritos na modulação óssea, no efeito redox, nessa modulação neuroendócrina, né, afetando o sistema imunológico. E, claro, as evidências estão crescendo, as meta-análises, os estudos em relação ao impacto da ação desses ímãs na saúde humana, eles vão validando a nossa rotina clínica como naturopatas. Também essa questão de ter uma ferramenta segura, que tenha biossegurança na aplicabilidade, não invasiva, de baixo custo. Os ímãs, eles duram 1000 anos. Claro que eu não vou dizer isso para a pessoa, compra um ímã que é um analgésico que dura 1000 anos. Não posso, né? Mas eles duram 1000 anos. Se a pessoa não coloca ele no sol, não coloca no forno elétrico, né? Porque aí desmagnetiza, perde, né, a sua potência magnética. E aí vai ter menos efeito, vai até perder o efeito. Mas não invasivo, de baixo custo, feito da natureza para a natureza. Então, os campos magnéticos estáticos gerados pelos ímãs terapêuticos de intensidades adequadas são uma ponte elegante entre a física e a natureza, nos convidando a ampliar o nosso olhar em relação à nossa arte de curar. Então, esse é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Trouxe as referências dos estudos, se vocês quiserem se aprofundar, entender um pouquinho melhor esses mecanismos, né, as evidências, os protocolos, está tudo desenhadinho aqui para vocês. Se vocês quiserem esse material, basta me chamar. Queria agradecer imensamente todas as instituições parceiras aí, a Aporte, que me permitiu estar aqui, a FENACO e todas as outras instituições naturopáticas que apoiam eventos como estes, para que a gente possa difundir as práticas naturopáticas como um todo, estabelecer, né, os seus critérios clínicos e tudo mais. Aqui está o meu contato.
Aqui estão os endereços aonde vocês podem me encontrar. Tem aqui um QR Code que vai, dar possibilidade de acesso ao site, a aulas gratuitas, apresentação de protocolos, materiais que a nossa escola, o Instituto Paramagnético, produz para difundir a prática naturopática da utilização dos campos magnéticos estáticos da prevenção e também no tratamento da saúde. Então, se vocês quiserem esse material também, esse PDF dessa aula, podem me chamar no direct do Instagram, faz sinal de fumaça, manda e-mail, que eu sou muito aberta para divulgar e compartilhar. Então, muito obrigada pela presença de todos, pela atenção de todos. É uma alegria muito grande poder contribuir e apresentar um pouquinho do meu trabalho e das terapias magnéticas como um todo, em eventos maravilhosos como esses de crescimento profissional.